Olá, muito boa tarde. É em torno de textos da Bíblia que as comunidades cristãs se reúnem em cada domingo, procurando critérios para a vida pessoal, familiar e social. Neste programa analisamos os que são lidos nas Eucaristias deste domingo, no diálogo com o Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, centrando de facto atenções na análise aos textos bíblicos lidos nas Eucaristias de domingo. Há algum tema a percorrer os três textos que são proclamados, Padre João Lourenço? Pois boa tarde de novo aos nossos telespectadores. Olha, para responder à questão que me colocas... E isto sem grande esforço, que às vezes procura-se aqui uma sintonia. Não, eu acho que sem grande esforço há um tema comum. Embora também deva confessar que acho que estamos perante textos abertos à pluralidade de leituras, à pluralidade de sentidos. E não devemos ter a pretensão de restringir esta pluralidade. Portanto, creio que há aqui uma diversidade de leituras enriquecedora que não violenta a ser feita, não violentará os textos. Mas, apesar disso, eu acho que há aqui um tema muito bonito, de difícil apreensão, mas profundamente motivador, que é o tema da procura e da busca de Deus. Ou, se quisermos, dito de outra maneira, um Deus diferente, um Deus distinto. O Deus em quem acreditamos é um Deus distinto. Não é o Deus da nossa lógica racional, não é o Deus que obedece aos nossos critérios matemáticos, não é um Deus quantificável em termos de lógica interna, mas é um Deus desconcertante. É o Deus que irrompe na vida e que deixa aberta perspectivas, horizontes, para agir, atuar em nós de forma diferente. Eu acho que, ao estar a refletir um bocadinho sobre isto, a forma... É mais fácil falar disto por contraposição do que de forma direta. E a forma mais expressiva que encontrei foi a de Nietzsche. Quando ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem pagou-lhe com a mesma moeda, criando Deus à sua imagem e semelhança. Mas o Deus que aqui está não é o Deus que Nietzsche pensa. Não é o Deus que é a forma e semelhança. Isso é o que ele tinha na cabeça. Mas o que estes textos nos mostram, e o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é totalmente diferente. E é nisso que eu acho que estes textos são muito bonitos, são muito reconfortantes e, acima de tudo, são textos, eu não diria utópicos, mas são textos leves, textos convidativos a uma reflexão e a uma interiorização. Já veremos profunda. Cada um deles. Eu agarrava aqui uma expressão do meu querido amigo e mestre, Padre João, que é a questão da irrupção de Deus, deste Deus diferente na história. E por isso, estando perfeitamente de acordo com ele, diria, utilizando talvez uma outra expressão, que o tema que atravessa estes três textos é o tema dos critérios de Deus para a vida, outros critérios de Deus para a vida. É que uma leitura superficial destes textos, ou, enfim, mais enviosada, pode dizer que eles até nos estão a fazer um convite a não levar a vida a sério. O que interessa é despachar esta vida a sério, porque o que interessa é a minha relação com Deus diretamente, sem tocar na história. E o que depois que nós vemos, quando os lemos com uma certa atenção, é que há um Deus que irrompe nessa história, com outros critérios, para ajudar essa história a chegar a bom porto. E esses outros critérios, quando nós formos analisar os textos, vamos ver como eles surgem aqui e acolá com uma clareza muito interessante e como nos interpelam a uma outra atitude de vida. Vejamos então cada um desses três textos. Desde logo a primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 55. Podemos cair numa leitura dualista daquilo que o texto possa sugerir, afirmando uma distância entre o que são os caminhos de Deus e os caminhos do homem, e os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem? Não, acho que de forma alguma podemos cair numa leitura dualista. Quer dizer, aliás, não é essa de nada, em nada, a intenção do profeta. Mas eu completo um bocadinho aquilo que o Juan também já disse, e vê-se que ele teve mais mestres do que eu, não fui eu só o mestre dele, teve outros. Mas eu vejo aqui algo que está para além dos critérios de Deus. Eu leio aqui algo que é a diferença de Deus. Um Deus distinto. Sim. Mais do que os critérios que Ele tem para connosco, ou que nós temos acerca dele, é um Deus que é diferente dos nossos critérios.
Portanto, a diferenciação. E neste sentido é que eu acho que o profeta Isaías, como sabem, o profeta Isaías, e os nossos telespectadores também o sabem todos, o profeta Isaías é um profeta inovador e principalmente é um grande teólogo, é um homem de intuições profundas. E embora esta parte seja já a última parte, o último capítulo da sua segunda parte, chamado Deutero-Isaías, estamos numa época nova. Este texto é exatamente a matriz de uma época nova. Eu diria quase que este texto, para utilizar uma linguagem que anda muito na boca de alguns colegas meus, é um texto que serve uma gramática para um tempo novo. E esse tempo novo é o tempo do pós-exílio. E o tempo do pós-exílio é um tempo marcado exatamente por esta diferença entre as posses, as capacidades, os recursos da comunidade regressada do exílio e a tarefa, a aventura, o projeto que se lhe põe diante. Entre uma coisa e outra não há comparação. É uma comunidade pequena, pobre, humilde, que chega, deslocada, e vê à sua frente uma tarefa ingente, uma tarefa enorme, imensa, de reconstruir a cidade, o país, a vida, refazer tudo. E, portanto, o que está aqui é exatamente um hino a dizer a este povo: não olheis para as vossas incapacidades. Olhai que, de facto, o Deus que vos motiva é o Deus que vos dá esse estímulo, vos dá essa esperança, vos dá essa alegria, que vos dá esse entusiasmo. E, portanto, os caminhos dele, o projeto de Deus, é diferente dos vossos projetos. Ele tem um projeto grandioso e vós não vos podeis deixar ficar abatidos, reduzidos, a lamentar-vos a vossa situação atual. Portanto, este texto é um texto muito marcado, que serve naturalmente depois de releitura e de critério ao longo da história quer por outras vozes proféticas, quer principalmente no Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento encontram aqui que Jesus também apresenta uma realidade nova. Por exemplo, na questão do perdão, ou na vida social, etc. Portanto, é nesse sentido que eu acho que há aqui uma novidade assinalável. E é nesse sentido que este texto é quase como que um despolutar, um motivo para, de facto, cada um e as comunidades cristãs refazer ainda para mais, numa situação como é a nossa, estamos muito próximos daqueles que regressam do exílio e que nos são pedidas naturalmente projetos e aventuras daquelas que o profeta Isaías propõe. Também neste tempo. Esta afirmação distancia Deus de cada pessoa? Ao afirmar que os meus pensamentos não são os vossos, etc. Não, quer dizer, se fizermos uma leitura rápida, sim, disse, este é um Deus de tal maneira inacessível, de tal maneira distinto de mim, que é um Deus que eu só poderei ter como uma referência longínqua, mas não numa relação de proximidade. E quando o texto não quer dizer isso, quer de facto dizer o contrário. Há aqui uma história para construir e vamos construir essa história sabendo que o destino para que aponta... Com Deus, exato. E que o destino para que aponta é um destino mais de promoção. Mas pegando nessa dimensão que é importante da distância, gostava de sublinhar aqui uma expressão que o texto traz, à qual eu sou muito sensível, porque acho que às vezes ela pode induzir-nos a leituras que do meu ponto de vista não são muito corretas. O texto começa logo por dizer assim: procurai o Senhor enquanto for possível, invocai-o enquanto estiver próximo. E a ideia é esta. Então, se nos convida a procurar o Senhor enquanto é possível e enquanto está próximo, é porque haverá alturas em que não será possível evocá-lo e em que ele não estará próximo. Bem, ler isto assim, imputando, deixem passar a expressão, a Deus a sua não proximidade ou a não facilidade em invocar, do meu ponto de vista, acho que é extremamente errado. Não há momentos da história, segundo o meu entender, em que Deus não tenha estado próximo desses momentos da história. O que há é momentos da história onde o ser humano, pela sua incapacidade, pela sua fragilidade, pelo seu afastamento, dificultou o cair na conta desta presença e porque criou tantos obstáculos que para ele, ser humano, foi-lhe difícil invocar Deus. Não porque Deus se tenha afastado e tenha ignorado e vou deixá-los agora passar um mau bocado. Pelo contrário, o que eu vejo é um Deus constantemente virado sobre a história para a levar a bom porto. O que acontece é que em determinados momentos da história nos afastamos, nos criamos obstáculos e por isso esta invocação se tornou difícil, por isso parece que ele se afastou. Portanto, aqui o critério parece-me ser outro. E até diria isto. Nós muitas vezes falamos num Deus como sendo um Deus transcendente. Um Deus transcendente é um Deus que não está aqui, que transcende o aqui. Eu convidava a fazer uma reflexão num outro sentido. Um Deus transcendente não porque não esteja aqui,
Ele está no mais profundo e no mais íntimo do coração da história e da vida de cada pessoa. Mas porque para eu chegar a esse Deus, para eu cair na conta dessa presença, para eu perceber essa irrupção, tenho que me transcender, ou seja, tenho que me descentrar. Não posso ficar fechado sobre mim mesmo e sobre a minha história, mas tenho que perceber que há dinâmicas que estão para além de mim mesmo e para além da história. Há tal transcendência. E isso é que me permite perceber a presença de Deus na história. O convite é então um convite lindíssimo. E lá está, um povo pequeno, uma comunidade pequena, frágil, dizer como é que eu posso construir esta história que em tudo me ultrapassa. Mas esse é o convite que Deus faz. Olhar mais longe, olhar para além do aqui e do agora, para além do momento presente, para ver uma visão mais global, que é o sentido positivo que Deus quer dar à história. É o otimismo que se procura até para o contexto de crise que vivemos. Exatamente. É claramente isso, ou seja, não ficarmos fechados. Esse é um exemplo interessantíssimo. Não ficar fechado simplesmente no momento presente, mas pensar mais longe, olhar mais longe, transcender o momento presente para descobrir em todos os momentos essa presença que nos suporta. É verdade que a nossa morada não é aqui. É verdade que isto não é a plenitude, mas essa plenitude constrói-se já aqui. E se não for construída aqui, dificilmente será alcançada. Esta questão que o Juan acaba de apresentar é preciso enquadrá-la no contexto histórico. Claro. Para o profeta que profetiza nesta altura, o povo de Israel chegava de uma ausência de Deus. Essa ausência de Deus estado no exílio, não é? Tinha estado no exílio. Exato. O exílio é considerado exatamente o tempo da ausência de Deus. Deus afastou-se do seu povo. Porquê? Não porque Deus quis, mas por causa da infidelidade do povo. Aliás, é uma história muito bonita, e esta vem num profeta um bocadinho anterior, Ezequiel. Porquê é que o povo de Israel foi para o exílio? Porque Deus se ausentou de morar no meio do seu meio. Porque Deus se ausentou do templo. O templo era a morada de Deus. Mas a glória de Deus que habitava o templo de Jerusalém, a glória de Deus de que o templo era o sinal da presença sensível não em termos de sensibilidade material, mas sensível em termos de uma sensibilidade espiritual, representativa para o povo de Deus, se ausentou. E no momento em que essa glória de Deus se ausentou de estar no templo, estar no meio do seu povo, o povo caiu, fruto da nossa infidelidade. Deus desgostoso, diriam mais tarde os rabinos, Deus desgostoso pelas infidelidades do seu povo, ausentou-se e o povo caiu. É um bocadinho neste contexto que todo este novo anúncio profético, por isso é que é novo, Doutor Isaías é de facto também um grande teólogo, à semelhança do seu mestre, mas é exatamente para dar sentido a este tempo novo. Chegou um tempo novo. E portanto, já não podeis continuar a pensar com as matrizes culturais que pensavas no exílio. Agora estás a pensar que Deus vos trouxe até aqui e que Ele volta a reabitar convosco. É por isso que diz, procurai enquanto Ele está perto. Para quê? Para que não caiais de novo na infidelidade e Ele se volta a ausentar. Porque o clima não é propício à presença, não é? Ele quer estar, mas não pode. Exato. Temos de avançar na análise aos textos que fazemos neste programa, passando à segunda leitura, que é a lida das Eucaristias deste domingo, Carta de São Paulo aos Filipenses. E esta personagem, São Paulo, acaba por ser, enfim, a figura completa e a personagem que cabalmente representa essa presença de Deus em cada pessoa. O que é que significa esta radicalidade da afirmação? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Olha, é uma afirmação daquelas típicas de Paulo, mas eu acho que é uma afirmação expressiva daquilo que é a paixão de Paulo por Cristo. Paulo era um apaixonado pela lei. Vemo-lo nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, vemos em cenas. Agora redescobriu esta paixão em Cristo e naturalmente dá tudo. E por isso ele vive e testemunha com o seu exemplo, com a sua dedicação, com o seu empenho. Ele vive por causa de Cristo. E eu acho que isto, quando o sentimos e o escutamos e o lemos aqui, é exatamente isto. Eu também creio que este morrer não é um morrer físico. É o renunciar à sua identidade anterior. É o descentrar-se, o tal descentrar-se. É ele reencontrar-se em Cristo. E, portanto, ele morreu para tudo. Como ele diz, sepultados no batismo, não é? Portanto, é morrer para outras coisas para que Cristo seja tudo. E, nesse sentido, ele redescobre em Cristo não apenas um sentido para a vida, mas a própria vida. E temos aqui, eu diria, um verdadeiro texto de matriz pastoral. Ou seja, um texto
que ajudará naturalmente a ver aqueles que se dedicam ao trabalho pastoral, em nome de Cristo, a reencontrar o seu sentido para o trabalho que fazem. Ao contrário de que uma primeira leitura poderia indiciar de que o que interessa é despachar isto o mais depressa possível, esta vida, porque isto não interessa, não presta, quase que foi um erro de cálculo do Nosso Senhor, porque o ideal teria sido, tinha-nos criado e punha-nos logo lá sem... Não, ao contrário do que isso parece indiciar, o que aqui está a dizer é que a vida é mesmo para ser levada a sério, é mesmo para ser vivida a sério. Centrada neste Deus diferente, nestes outros critérios de viver, mas para levar a sério. É óbvio que esta vida plena, é óbvio que esta história plenitudizada, é óbvio que esta felicidade que nos é proposta não é uma conquista nossa. Ou seja, ou dito de outro modo, não é simplesmente uma conquista nossa. Ela é sempre um dom de Deus. Ou seja, essa possibilidade é uma possibilidade que Deus facilita, que Deus concede, que Deus possibilita. Mas é uma possibilidade que só acontece com a nossa colaboração, com a nossa cooperação. E, portanto, não acontece nem apesar de nós, nem contra nós, nem ao lado de nós. Ou seja, o agir humano é fundamental para que essa possibilidade possa ser verdadeiramente uma realidade. Já aqui e agora, e depois cada vez mais plenamente uma realidade. E daí que a nossa vida tem que levar esta marca, tem que levar claramente a marca deste Deus diferente, que é Jesus Cristo, porque é isso, no fundo, que Jesus Cristo também nos revela, um Deus diferente, mas, ou seja, para levar a sério isto aqui. E temos de passar ao terceiro texto de Escrituras Eucaristias de domingo, de forma já mais breve, porque o tempo não é muito. Capítulo 20 de São Mateus conta uma parábola dos trabalhadores da vinha para terminar com uma frase... Uma parábola lindíssima. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Que enquadramento merece este texto, Padre João Lourenço? Que tratamento? Enquadramento. Enquadramento. O enquadramento deste texto, antes de mais, convido os nossos ouvintes e as pessoas que participam nas Eucaristias a enquadrar este texto, que eu acho que também ficava bem que se isso tivesse acontecido aqui no texto do Evangelho, que é proposto na liturgia, enquadrá-lo com o último versículo do capítulo anterior, não é? Isto começa com o capítulo 20, versículo 1. Se aqui tivesse o capítulo 19, versículo 30, onde se afirma: muitos dos primeiros serão dos últimos e muitos dos últimos serão dos primeiros, se aí estivesse, nós percebíamos o que é este texto. Porque esta parábola vem exatamente dar um bocadinho a resposta a isso mesmo. É a questão, e podemos perguntar-nos quem são estes últimos, quem são estes primeiros, mas acima de tudo o que aqui está não é uma questão de justiça. Retributiva, sim. De justiça retributiva. Muitas vezes fugimos isto, e hoje qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira pôr em causa algumas coisas do Evangelho, pode até recorrer a este texto, dizendo que ele não obedece aos critérios humanos, que ele não recompensa quem trabalha, etc. N histórias. Mas essas N histórias são tontarias face àquilo que o texto quer dizer. O que o texto quer dizer, várias coisas. Primeiro, que Deus não olha a uma doutrina do mérito conforme nós olhamos. E esse mérito para Deus não é quantitativo. Exato. Esse mérito para Deus não é quantificável em valores. Porque senão, infelizmente, eu sou pobre, estaria sempre na miséria, e eu sou rico. Não tem que ver com isto. Tem a ver, antes de mais, com o tal Deus diferente, que não segue, que não pauta os nossos critérios, mas que é distinto deles. E tem, fundamentalmente, também uma resposta ao próprio judaísmo cioso de ter a primazia e de ter a exclusividade. E, portanto, porquê? Porque eles foram os primeiros a entrar na vinha de Deus, conforme, utilizando a linguagem do texto. E Jesus vem dizer, não, isto para Deus não é assim. E graças a Deus que não é assim. É isso que torna o cristianismo bonito e atraente. É por isso que eu gosto de ser cristão. É porque exatamente saber que Deus não vai olhar à quantidade do meu ser e do meu agir, mas vai olhar a outros valores, a outras dimensões, e acima de tudo, vai olhar à sua misericórdia e à sua ternura. Aquilo que o texto diz, se eu posso ter um coração diferente, eu posso agir de uma forma diferente. Deus tem essa liberdade. Eu aceito-a e só tenho é que pautar e procurar pautar a minha vida por essa mesma atitude, que é aquela que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu confesso que tenho uma predileção por este texto. Acho que é um texto lindíssimo. E há aqui só dois ou três pormenores nas suas atitudes, não é? Não. Há aqui dois ou três pormenores que eu acho interessantíssimos. E um deles é a questão deste Deus diferente. Porque muitas vezes esquecem, o que é que este senhor, este patrão, digamos assim, combina? Ele combina uma coisa com os seus trabalhadores. E essa coisa que ele combina,
ele cumpre. Portanto, quando é acusado de... Mas o que é que eu combinei contigo? Combinei que tu fazias isto e que eu te dava X. E, portanto, eu dei-te esse X. Não te dei menos desse X. Não. Portanto, ele cumpre. A questão aqui é que tem a ver, de facto, com estes primeiros. Não é porque eu sou cristão desde a primeira hora que eu tenho mais direito a Deus, sou mais próximo de Deus do que outros. A questão aqui tem a ver com a verdade das relações. Ou seja, o assumir a sério as relações. Se eu, em determinado momento da minha vida, e por qualquer motivo a minha vida já vai avançada, 60, 70 anos, descubro Deus, e se nessa descoberta de Deus passo a levar com Ele a sério uma relação, então isso é que conta. E não a quantidade de tempo. É óbvio que não é indiferente a maneira como eu vivo ou não vivo. Se eu descobrir isto mais cedo, tanto melhor para mim. Tenho mais acesso a saborear isto e desejo que os outros o possam saborear desde o primeiro momento. Mas o que tem a ver é a verdade das relações. E este é que é o Deus diferente. Não a relação de comparação com o próximo. Não a comparação. É cada um, claro que vivemos em comunidade, mas com cada um Deus estabelece, digamos assim, uma aliança. E essa aliança só pode ser de que Deus quer ser Deus para todos. Deus não tem várias maneiras de ser. A ti dou-te uma plenitude e a ti dou-te outra. Então, não há a mesma plenitude. Deus o que dá é dá-se. E quando se dá, dá-se aquilo que Ele é. E dá-se o que Ele é a todos, em todos os momentos. Depende do momento em que cada um de nós o descobrir. Agora, insisto nisto. Isto não é indiferente a maneira como vivemos. Porque a maneira como vivemos possibilita ou não possibilita, facilita ou não facilita este encontro, não é? Esperemos que ele aconteça. Acho que este texto é um dos textos do Novo Testamento mais expressivo acerca da gratuidade de Deus. Um Deus que é gratuidade e que gratifica a todos aqueles que, de forma gratificante, se colocam nas mãos dele. Uma experiência que se repete, por certo, em cada tempo. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar os textos da Bíblia lidos nas Eucaristias deste domingo e os desafios que sugerem para este tempo. Desejo-lhe um bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.